Os crentes jamais vão conseguir cumprir a Bíblia. Por quê? Porque nem mesmo o Deus que mandou, que escreveu a Bíblia, fez o que ele mandou. Vamos começar aqui pelos 10 mandamentos. Vamos começar só falando do primeiro, que já não foi cumprido. Esse mesmo Deus que deu esse primeiro mandamento, não matarás, saiu matando todos que se interpuseram contra o povo judeu. E mandou os judeus matarem ao fio da espada para conquistar a terra e ajudou eles nisso. Quer dizer, disse não matarás, mas ele mesmo matou muita gente e ensinou os judeus a matar. É paradoxal? É contraditório? Muito. E quanto ao sexo, veja bem. Deus mandou o homem procriar, encher a terra, deu ao macho um instinto para ir atrás da fêmea. Mas ao mesmo tempo lançou proibições terríveis, cargas terríveis sobre o homem, para que ele consiga praticar esse mesmo sexo, esse ato que Deus mandou ele praticar. Deu um mandamento seguinte: não cobiçarás a mulher do próximo, mas proibiu o jovem a ter relações antes do casamento, fornicação. Proibiu o casado a ter relação fora do casamento, adultério. E as consequências? O jovem tem que ficar virgem até casar. Isso lutando contra o fogo do sexo na flor da pele, nessa idade aí, dos 10 até os 20 anos. E aí, ele não pode se masturbar. Masturbar também é pecado. Veja bem. Então, o que acontece? O jovem tem que ficar virgem até casar, mas tem o sexo na flor da pele dessa idade. Então, casa com a primeira que tiver na frente aí que ver para poder fazer o sexo. E depois, o casamento acaba. Porque casou só por sexo. Aí começam as brigas e aí o sexo vira uma porcaria. Tem mulher que faz greve de sexo. Aí o marido pula o muro, mas não pode. Por quê? Comete adultério. E pior, se ele se separar, aí sim que ele está ferrado. Por quê? Porque não pode praticar o sexo agora que está separado. Porque aí volta a ser fornicário. Aí ele volta a cometer fornicação. E não pode casar de novo, porque o casamento é até que a morte o separe. Então, se ele tiver outra, aí é adultério ou fornicação. E mesmo que ele casar com outra legalmente, ele está cometendo adultério. Resultado: o homem, segundo a Bíblia, está ferrado. Ou casa para ter sexo, mas se não tiver mais, não pode separar e não pode procurar outras. E aí eu falo para vocês, que Bíblia é essa? Portanto, não seja fundamentalista, faça o que puder para ser honesto, de antemão, sabendo, você jamais vai conseguir ser, meu querido. Ninguém consegue cumprir a Bíblia. Porque todos pecamos. E mesmo aquele que aceita Jesus não consegue viver sem pecado. Aí tem crente que fica posando de justo. Não pode isso, não pode aquilo, querendo ser justo. Quando não há justo, porque quem quiser ser justo estará pecando, porque não há justo na terra. E quem julgar cai também num dos mandamentos: não julgarás. Portanto, pare de querer ser exemplo e cobrar os outros. Reflita diante do espelho. Procure praticar o que a Bíblia ensina, mas já de antemão sabendo, você não vai conseguir. E não queira ser demasiadamente justo, porque a própria Bíblia diz isso. Pensamento crítico. Não criticamos a Deus, criticamos o fundamentalismo bíblico.